Glória a Deus. É mesmo? Eu foto. Obrigado.
Agora é a melhor parte. Uau. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Você é responsabilidade, obreiro das suas títulos. Amém, irmãos? Nós já estamos chegando ao final do Evangelho de João. Eu já queria antecipar aos irmãos que logo depois que a gente terminar o Evangelho de João, pela graça de Deus, nós vamos iniciar uma série no livro de Atos. E o propósito vai ser, a proposta é a mesma, um capítulo a cada encontro. Então vamos se preparando, vamos estudando, vamos fazendo dever de casa, para quando a gente chegar aqui a gente se alegrar junto. Hoje pela manhã nós nos entristecemos ao olhar a morte do nosso Salvador. E agora à noite nós nos alegraremos ao falar da sua ressurreição. Não há como falar de ressurreição sem falar de morte. Não há como falar de fé sem falar de arrependimento. E não há como falar de arrependimento sem sofrimento. É por isso que na vida cristã, e foi uma das coisas que eu até falei aos irmãos durante a nossa oração, nós somos chamados a viver essa vida paradoxal, onde realidades que aparentemente são opostas, elas convivem harmoniosamente, como a dor e a alegria, como o ódio e o amor. Mas pastor, o cristão sente ódio? E como? Ódio pelo pecado. Aquele que ama o bem, odeia o mal. Então a gente tem que perceber como a nossa vida é assim. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala da base do Evangelho. E ele diz essas duas palavras, esses dois princípios. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia também, segundo as Escrituras. É o que está escrito lá em 1 Coríntios. Ele inicia essa parte do capítulo 15 de 1 Coríntios dizendo: eu gostaria de lembrar a vocês o Evangelho que vos anunciei. Agora, aqui no capítulo 20, antes de nós iniciarmos a exposição do capítulo 20, eu quero explicar a vocês o título da nossa mensagem de hoje é Poder para Salvar. E esse título eu coloquei justamente lembrando daquilo que nós aprendemos em Romanos capítulo 1. Porque o Evangelho é tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Como eu disse a vocês, o capítulo 20 e o capítulo 19 de João aqui representam o coração do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele diz, capítulo 1 de Romanos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É por meio do Evangelho que somos salvos. A fé nessa notícia maravilhosa. A palavra Evangelho vem justamente dessa etimologia que significa boas notícias, boas novas. Pecadores que mereciam a condenação eterna são abençoados com a vida eterna. Então, é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 20. Amém?
Todos estão preparados para essa jornada na noite de hoje. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Exatamente, nosso dia de hoje. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. E quem era Maria Madalena? Uma mulher pecadora. Uma mulher que Jesus havia expulsado 7 demônios. Então, quando você vê uma pessoa extremamente atribulada, atribulado é uma coisa que só o cristão pode ser. Mas quando você vê alguém extremamente endemoniado no seu bairro, na sua rua, no seu emprego, você diz, rapaz, ali é uma Maria Madalena. Em nome de Jesus, profetize. Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher e mudou a vida dela. E ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. A ideia de madrugada aqui é antes das 6. O dia para o judeu começava às 6 da manhã. Então ela vai lá de madrugada, provavelmente, e elas tinham passado a noite se preparando para esse momento. Havia uma preocupação no coração delas, que os outros evangelhos nos contam. Elas estavam preocupadas com a pedra, como elas iriam remover aquela pedra. O objetivo dessas mulheres aqui era prestar uma última homenagem a Jesus. Elas não tinham em mente a ressurreição de Jesus. Vocês sabem que Jesus, ele expirou às 3 horas da tarde, e nesse interregno, nesse intervalo de tempo de 3 horas às 6 horas, José de Arimateia vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus, eles tiram o corpo de Jesus da cruz e eles têm que enterrar Jesus, isso tudo antes das 6, porque iria começar o sábado judaico, o Shabá, e aquele sábado, como eu disse a vocês hoje pela manhã, para os judeus era muito especial, que era o sábado da Páscoa. Então Jesus foi enterrado às pressas. Elas não tiveram como fazer um enterro normal, com todas as suas homenagens. E elas estavam preparadas para isso. E estavam preocupados como removeria a pedra. Uma pedra enorme, que foi necessário muitos homens para rolar aquela pedra. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Quando chegaram lá, a pedra estava revolvida. A ideia é que a pedra estava rolada. Eu não sei, vocês já devem ter visto vários filmes e desenhos. A pedra era mais ou menos em forma de círculo. Então você rolava a pedra para fechar e ao mesmo tempo você rolava a pedra para abrir. Era assim que se fazia, era o costume da época. Era uma pedra em forma de círculo. Por isso que a ideia é, a pedra estava revolvida. Alguém tinha movido a pedra de maneira que o sepulcro estava aberto. E nós sabemos que houve toda uma preocupação por parte da liderança dos judeus, que entregaram Jesus à morte, com a questão da ressurreição. Perceba, os próprios crentes, os discípulos de Jesus, não tiveram tanta fé como os fariseus. Os fariseus foram até Pilatos depois da morte de Jesus. No sábado, eles desonraram o sábado deles e foram lá dizer: olha, Jesus, bota a guarda lá, porque esse homem, quando estava vivo, disse que ia ressuscitar o terceiro dia, vai que ele ressuscita. E colocaram guardas e colocaram selo romano, de maneira que ninguém mexesse no sepulcro. Os guardas que viram a ressurreição de Jesus foram correndo até o Sinédrio buscar abrigo, porque se eles fossem para o seu batalhão, eles seriam mortos, porque eles seriam dormido em serviço. E o Sinédrio pagou para que eles contassem uma história que para os judeus é válida até hoje, que durante a madrugada os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. Essa é a história que até hoje os judeus acreditam. Versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro. Quem foi que correu? Maria Madalena. E com outro discípulo a quem Jesus amava. Quem é? João. Perceba como esses dois estão sempre juntos. E disse-lhes
Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Olha que coisa, ela não havia entendido ainda o que estava acontecendo. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Por quê? Porque ele era mais novo. João era o discípulo mais novo de todos. Pedro provavelmente era mais, eu não sei se você já viu até nos filmes, que Pedro é mais velho até do que o Senhor Jesus. E aí Pedro não aguentou a corrida não, meu filho. É como você botar Paulinho para correr junto comigo. Paulinho, meu filho, vai chegar 2 semanas antes. Então aqui ele diz: saiu, pois, Pedro com outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Ele não entrou. Isso é o que? Respeito. Ele tinha respeito por Simão Pedro. Ele esperou que Simão Pedro chegasse primeiro. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. A ideia é: alguém se levantou e tirou o lenço da sua cabeça. Isso mostra que Jesus ressuscitou fisicamente também, não somente como algumas pessoas dizem, espiritualmente, não, fisicamente. O corpo de Jesus ressuscitou. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele creu. Ele creu em quê? Que Jesus havia ressuscitado. Percebe, irmãos, que isso faz toda a diferença. Talvez a gente não se aperceba que crer na ressurreição de Cristo é a diferença entre um cristianismo real e um cristianismo falso. Aqueles que efetivamente acreditam que Cristo ressuscitou, acreditam que ressuscitarão com Ele em glória e, portanto, estão sempre motivados a rejeitarem as coisas terrenas em busca das celestiais. Hoje nós não vemos mais isso dentro das igrejas, pessoas buscando as coisas que são do alto. Eu sei, irmãos, que para nós é muito difícil a gente se relacionar com essa palavra chamada morte. Mas para nós que somos cristãos, a morte é apenas um meio de transporte que vai nos levar daqui para lá. A gente não tem o que temer. Ela não tem como nos fazer mal, porque todas as coisas cooperam para o bem, inclusive a morte de um crente. Ele vai para onde? Para o céu. Quando Lázaro foi para o céu, lá em Lucas 18, ele achou ruim? Ser recebido por Jesus, será que é ruim? Viver uma alegria indizível, será que é ruim? Se aqui na terra a gente tem alegrias, imagine no céu. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. Eu sei que é difícil. Nós estamos aqui num domingo, primeiro dia da semana. Amanhã, segunda, começam muitas vezes as preocupações, pagamento, obrigações que foram feitas, problemas em casa. Mas é importante que a gente entenda que se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele em glória. Essa tem que ser a nossa fé, essa tem que ser a nossa motivação. Perceba, irmãos, o que tem faltado hoje é justamente essa fé que João diz aqui de maneira muito simples. Ele viu e creu. Você crê? Por exemplo, você crê que Jesus está no controle de tudo? Então você não tem com o que se preocupar, tem? Ele não está no controle de tudo? Você crê que Jesus te ama? Amém? Você crê que Jesus te ama? Então, alguém pode fazer o mal? Não.
Até o mal que as pessoas intentam, Deus transforma em bem. Imagine. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Que nós tenhamos essa fé, irmão. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, eles ainda não tinham compreendido na sua totalidade que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para a casa onde eles estavam reunidos, a casa que os discípulos estavam juntos, porque nós temos uma fé, irmãos, que por mais que ela seja verdadeira, ela sempre vai ser débil, ela sempre vai ser defeituosa, porque nós somos pessoas defeituosas. Então nós precisamos constantemente sermos estimulados ao amor e às boas obras uns pelos outros. Particularmente, irmãos, eu cheguei hoje aqui muito mal, mas da porta mesmo, quando eu vi uns 3 irmãos que estavam aqui dentro, eu já tive um renovo. Teve um irmão que me deu um abraço estilo quiropraxista, instalou todos os ossos. E a gente fica alegre de ver um casal ali que vem de Itapuã, meu filho, chegar antes de muita gente que mora aqui, e fala, pai, tá crendo. A gente vê as crianças chegando, a gente vai sendo alimentado, a gente se abraça, a gente vê irmãos que de fato têm um amor sincero para conosco e a gente por eles. E isso vai nos aquecendo. A gente viu o erro de Pedro, ele foi se aquecer com os ímpios. Não, os crentes se aquecem com os crentes. Nós estamos aqui, talvez você nem perceba, mas você está sendo aquecido, para que o seu coração saia essa noite daqui preparado, para honrar a Deus diante de qualquer circunstância. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada. Olhe que atitude. Olhe como Deus age de maneira diferente com pessoas que têm a mesma fé. Os discípulos voltaram para casa e eles estavam ainda refletindo em relação àquilo que eles haviam visto. Ou seja, um sepulcro aberto, o corpo de Jesus não estava mais lá. Jesus de fato havia dito que ressuscitaria, mas eles estavam ainda sem entender aquela situação e eles voltaram para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. O túmulo, ele ficava muito próximo da cidade. Vocês se lembram disso? Como o túmulo ficava perto de onde Jesus crucificado, foi crucificado, que por seu turno também ficava perto da cidade. Ela ficou lá chorando. Ela não conseguia se aguentar. A gente já viu como o Senhor Jesus nos ensinou: quem mais é perdoado, mais ama. Essa é a mulher que Jesus tinha expulsado. Você imagina a vida dessa mulher antes de Jesus? A vida de Pedro, a vida de João antes de Jesus, eles eram pescadores comuns no mar da Galileia. Pedro tinha sua família, viviam uma vida comum, como talvez muitos de nós aqui. Mas Maria Madalena não. Maria Madalena vivia uma vida à margem da sociedade. Ela vivia uma vida de reprovação, ela vivia uma vida de humilhação. E Jesus entrou na vida dela e libertou ela disso tudo e fez dela uma nova criatura. Você percebeu por que ela ficou aqui chorando? Percebe a diferença de uma atitude de um cristão para outra? É aquele que se sente mais amado. É aquele que se sente mais perdoado. Como disse o irmão José, que até passou aqui na estante, passou agora ali com o carro procurando vaga, milagre. O irmão Fábio disse: Senhor, me abençoa com a vaga. Abençoou, porque ele chegou rapidinho, meu filho, já não estava nada. Então, ele diz: entretanto permanecia ela na entrada do túmulo chorando. Ela sentia falta daquele que perdoou ela, daquele que inseriu ela na videira, tornou ela
transformou ela de uma serva de Satanás em uma serva de Deus. Como não sentir gratidão? Como eu estava dizendo, o irmão José falando sobre as vezes que ele vai para o trabalho e ele passa pelo percurso que antes ele fazia coisas erradas. Como isso é importante para a gente até os dias de hoje. Se a gente se esquecer de onde Jesus nos tirou, facilmente nós nos ensoberbeceremos como os fariseus, que se achavam melhores. Você sabe de onde Jesus te tirou? Não se esqueça jamais disso. Enquanto ela chorava, olha que coisa linda, o choro de um cristão verdadeiro nunca cai no chão, por assim dizer. Cada gota desse choro o Senhor pega para si, como uma adoração, como uma oferta de adoração. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aquela palavra consolados também pode ser traduzida como confortados. Enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Olha que coisa linda, ela estava ali chorando, os discípulos já tinham ido, ela ficou ali e viu 2 anjos vestidos de branco. Que coisa, irmãos! Por que esses anjos não apareceram no momento que os discípulos foram lá correndo? Sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e o outro aos pés. Jesus foi colocado numa espécie de maca, né? Feita de pedra, onde o corpo era colocado. Não sei se vocês já viram nos filmes, né, que retratam essa cena. Então eles perguntaram a ela: mulher, por que choras? Olha que coisa linda, né? Quantas vezes Jesus já perguntou isso para você no seu coração? Por que você está chorando? Ô Senhor, eu estou chorando porque o imposto está subindo e aí... Ô Senhor, eu estou chorando, estou querendo aumentar o gás. Misericórdia. Não, Senhor, eu estou chorando porque eu sou um pecador maldito. Estou chorando, Senhor, porque eu me vejo pensando coisas que eu não queria pensar. Eu me vejo falando coisas que eu não queria mais falar. Eu estou aqui chorando, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único que vai me compreender de verdade. Esse tipo de lágrima Jesus aprecia. Os quebrantados de coração. O Senhor jamais os rejeitará. Enquanto ela chorava, ela viu essa visão preciosa, 2 anjos, uma cabeceira e outra aos pés. Então eles perguntaram: por que você está chorando? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor. E essa palavra, irmãos, é a palavrinha que para você e para mim talvez não tenha tanta relevância por conta do contexto que a gente vive. Mas naquela época essa palavra significava Kyrios. O Senhor é aquele que é dono. Ela estava dizendo: eu sou uma escrava e tiraram de mim o meu dono, eu estou sem referencial. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha que coisa linda. Ela viu Jesus em pé, a primeira visão do Cristo ressurreto. Quem foi que viu? Uma mulher pecadora. 7 demônios. Primeira que viu. Não se esqueçam, ela estava lá na crucificação também. Ela viu Jesus sendo morto. Ela viu Jesus ressurreto. Perguntou-lhe Jesus, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus, versículo 14, em pé, mas não reconheceu que era Jesus, não reconheceu. Muitas vezes nós não reconhecemos Jesus nas nossas vidas, nós não reconhecemos o dedo de Jesus nas circunstâncias das nossas vidas. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Olha que coisa, a mesma pergunta. Por que você está chorando? Quantas
vezes em oração a gente já sentiu essa pergunta sendo feita a nós, né? Quantos de vocês já dobraram o joelho e ficaram chorando algum tempo antes de conseguir falar qualquer coisa para Jesus? E a gente ouve essa pergunta no nosso íntimo: meu filho, por que você está chorando? Aí a gente às vezes fica até constrangido, porque o nosso motivo é tão irrelevante, mas a gente só cai em si nesse momento de oração. Eu não sei se vocês são assim, talvez vocês sejam mais espirituais do que eu. Mas às vezes eu vou orar e eu chego para a oração assim quebrado. Senhor, aconteceu isso, não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não vou aguentar mais. Aí o Senhor vem: por que você está chorando? Por isso, Senhor, porque eu acabei de dizer aqui. Mas aí de repente ele me força, por meio dessa pergunta, a pensar naquilo que eu falei. Eu falo: meu Deus, eu estou chorando por causa dessa bobagem. Essa bobagem eu estou chorando. Ô Senhor, me perdoa. A gente começa achando que o nosso problema é o problema do mundo. E a gente é praticamente um Marte do século XXI. Que maravilha ter um Jesus que nos compreende. Tendo dito isso, voltou-se para trás. Versículo 15. Perguntou Jesus: mulher, por que chora? Quem procuras? Quem você está procurando, irmãos? Sabe para quem Jesus fez essa pergunta? Jesus ressurreto? Para um jovem fariseu, cheio de raiva no coração, chamado Saulo de Tarso. Está procurando quem, ô Saulo? Eu sou Jesus que tu procuras. E aí? Essa pergunta no ouvido e no coração dos verdadeiros cristãos, de fato nos leva a um momento de reflexão importante. O que nós estamos procurando? Hoje, dia 15 de novembro de 2020, o que a gente está procurando? O fim do ano está próximo. O ano de 2021 está aí. O que a gente está procurando? O que você espera, se você tiver vida daqui até lá? Um pouco mais de dinheiro? O que você espera? Não, pastor, eu estou esperando a vacina do Covid. A que vier veio. Eu não sei se vai ser a da Oxford, a da Coronavac, a da China. Eu quero saber, pode vir até de Marte. Eu quero essa vacina. Eu vou voltar à minha vida normal. Qual é a sua vida normal? Pecar. Tem um monte de gente que está desesperado porque está trancado dentro de casa sem poder pecar. Aí fica pecando dentro de casa, mas aí não tem mesmo a graça. Eu gosto de pecar fora de casa, rapaz. Como é que pode o prefeito dizer que não vai ter carnaval? Fim do mundo para alguns. Imagine. Assustador, né? O que você está procurando, irmão? O que você quer na sua vida? Você entende a responsabilidade? Que nós somos forçados a refletir diante dessa pergunta: o que você está procurando? O que você está procurando? O que você quer? A gente vai vivendo a vida sem refletir sobre questões fundamentais. E quando a gente se vê, a gente percebe que a gente tomou o caminho errado e nem percebeu, porque a gente não prestou atenção direito. O apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos e vede se de fato vocês estão na fé. Jesus fez essa pergunta: o que você está procurando, mulher? E ela, supondo ser ele o jardineiro que tomava conta, ela supondo que era um Paulinho da vida, que tomava conta daquela região ali, ó, que tinha o enterro de homens ricos, né, o sepulcro de homens ricos. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu levarei.
E disse-lhe Jesus: Maria! Olha como é lindo, irmãos. Jesus chama você pelo nome, não é? Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Olha que coisa. Ela o reconheceu quando ele mostrou que conhecia ela. Perceba a ligação. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tiago fala que nós devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Jesus mostra que conhece Maria. Maria então reconhece Jesus. Recomendou-lhe Jesus, versículo 17: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhe: Subo para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava o que lhe dissera estas coisas. Mas eles não acreditaram. Mas essa Maria deve estar doida, rapaz. Eu tô achando que não saiu o demônio todo, não. Olha, irmão, tem gente que fala cada coisa de cristão, né? Às vezes até irmão. Fala cada coisa dos irmãos. Que o Senhor nos perdoe. Eles não deram crédito a Maria Madalena, como se ela não fosse, né? Uma cristã verdadeira. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, mais uma vez a repetição de que era um domingo, trancadas as portas da casa, ainda no domingo. Perceba, ele apareceu a Maria Madalena de manhã cedo, ainda de madrugada. Mas ao cair da tarde, aqui agora já é de tarde, assim como madrugada é antes das 6, o cair da tarde é antes das 6 da tarde também, quando o dia findava para os judeus. Trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Irmãos, o que você falaria com um monte de gente que abandonou você, dizendo que era seu melhor amigo, e na hora que você mais precisou, o povo correu? Qual seria a primeira frase que você dizia para esse rebanho de covardes? Jesus disse: Pai seja convosco. Rapaz, ele foi constrangido. Todo mundo disse, não sei se lembram. A gente já estudou aqui, quando Jesus estava na Galileia, que ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. Aí Jesus fica lá, depois ele diz: Não, vamos lá ressuscitar Lázaro. Aí, mas Jesus, o senhor vai voltar para lá, o pessoal está querendo te matar. E aí chega lá Tomé e diz: Vamos e morreremos junto com ele. Olha. E aí na ceia Jesus disse: Vão me trair. Ah, Senhor, eu não. Eu colo junto. Eu sou daqueles que fico. Fica. Um dia conveniente. E aí Jesus vê aquele, e eles estavam ainda o quê? Com medo dos judeus. O medo não tinha passado, não. Eu digo: Meu Deus, Jesus já ressuscitou, Maria Madalena veio, contou, e eles ainda estão com medo, estavam com medo. Aí Jesus aparece para esse rebanho de medroso, eu provavelmente estaria no meio deles, e diz: Pai seja com vocês. Olha que coisa linda. É como se ele estivesse dizendo lá no Salmo 46. Quem já leu o Salmo 46? É lindo, né? Primeiro ele desenha o mundo meio que quase passando por um cataclisma assim, né? Mares, terremotos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes Jesus chega para pessoas que estão com medo e diz, né? Não tenham medo, eu estou com vocês. Aqui está dizendo isso tudo por meio dessa palavra tão profunda.
do ponto de vista bíblico, que é a palavra paz. Que não significa, como eu já disse a vocês algumas vezes, ausência de conflito, mas significa aquele momento onde todas as coisas estão no seu devido lugar. Paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Olha que coisa. Porque Jesus sabia da incredulidade deles. Ele disse, rapaz, eles devem estar achando que não sou eu. Jesus sabia que. Ele sabe o que está se passando na nossa mente. Não é não? Tem gente que diz assim, rapaz, eu acho que eu não vou para a igreja hoje não, que acho que vai chover. Aí Jesus sabendo disso, né? Bota para passar na televisão. Hoje não fará sol, hoje não fará chuva, fará sol. Ih, rapaz, perdi minha desculpa. Deixa eu me ajeitar. Jesus sabe o que está dentro da gente. Que maravilha. Dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus não tinha dito isso? Vocês vão se entristecer, o mundo vai se alegrar. Depois, vocês vão se alegrar. Ele já havia dito. E se cumpriu. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja com vocês. Por que Jesus disse outra vez? Para ver se a ficha caía. O que Jesus quer dizer? Paz seja com vocês. Ele quer falar para aqueles seus discípulos que estavam com medo, que ele estava no controle de tudo o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que aconteceria. A ideia de paz é isso. Quem dá paz é aquele que tem poder e autoridade para dar. É aquele que tem poder para dizer quem vive e quem morre. Quem sobe e quem desce no poder. Ele é que tem o poder de fato. Foi isso que ele tinha dito para Pilatos. Pilatos, nenhum poder lhe teria sido dado se o meu Pai do céu não tivesse dado. Só alguém que tem todo o poder pode dar paz. Por isso que Jesus fala, a paz que eu dou a vocês não é a paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma falsa paz. Por exemplo, você vai pegar essa área que tem estado dando, você vai no médico e o médico diz, você está bem de saúde, você vai viver até 100 anos. Aí a pessoa entra num carro, o carro bate e a pessoa morre. Pô, rapaz, o médico disse que a pessoa ia viver até 100 anos. Mas e o médico pode dar paz? Seu gerente diz, doutor Paulo, pode ficar tranquilo, que a quantidade de dinheiro que o senhor tem aqui no banco dá para o senhor viver tranquilamente uns 30 anos sem pensar em trabalhar, só de renda. Aí a pessoa diz, rapaz, agora eu estou tranquilo, eu vou bater a laje, agora eu vou me entregar ao evangelismo, vou colar com o Juninho, a gente vai evangelizar esses bairros todos, né? Mas aquele valor financeiro não significa que a pessoa tem paz. Só quem pode dar paz é o Senhor Jesus. Porque aí tem um vizinho de Paulinho que é amigo do gerente do banco, que começa a bater, ô Paulinho, dá um dinheiro emprestado aí. Eu soube que você está bem aí, recebeu o dinheiro aí. Ó, tá vendo? Fica tranquilo, meu filho, com o cartão que você tem aí, paga até helicóptero. Isso. Alegraram-se eles. Mas Jesus repete, paz seja com vocês. Por quê, irmãos? Porque até a nossa alegria, se ela não for fruto da nossa paz com Deus, é uma alegria temporal. E a alegria que Jesus proporciona para a gente é uma alegria eterna. É uma alegria nele e por ele, e não pelas coisas do mundo. Não é uma alegria por aquilo que ele faz para nós, porque os ímpios têm esse tipo de alegria também. É uma alegria nele. Quem ele é, nos alegra. Ele é o nosso Salvador. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha, é para mim e para você. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos.
Olha que coisa, ele estava dando poder aos apóstolos de dizer quem ia para o céu e quem ia para o inferno? Não. Ele está dando poder para os apóstolos pregar o evangelho que vai dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. É isso que abre a porta e é isso que fecha a porta. Quem crê é salvo. E quem não crê já está condenado. Quando ele sopra o Espírito, ele está formalmente autorizando aqueles discípulos a serem enviados em seu nome. Daí a palavra apóstolos, que significa literalmente enviados. Aqueles 11 que estavam ali, olha, vocês vão pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Mas preste atenção, porque esse evangelho vai ser loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então fechar e abrir as portas do céu não é simplesmente, irmãos, um ritual, como algumas pessoas fazem e dizem, mas é algo espiritual. Quando o apóstolo Pedro pregou em Pentecoste, em Atos capítulo 2, perguntaram para ele: sim, eu acredito, Pedro, no que você pregou, o que devemos fazer? Arrependam-se e sejam batizados, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Aqui como é que é perdoado? E vocês recebam o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Então tome cuidado, irmãos. As pessoas pegam versículos soltos e tiram ele do contexto e justificam as abominações mais escabrosas. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Tomé não estava lá quando veio Jesus, e disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quantos de nós é assim? Quantos de nós somos assim? A gente desconfia até da sombra. Não, o fulano disse que ali tem... ali é verdade, sim, mas e aí, como é esse negócio aí? Aquele irmão fica lá tocando aquele violão e não me engana, não. Tem o que fica com o chocalhinho ali, salva, é de olho. Tem o mesmo que fica usando uma blusa com dizer bíblico aí. Tô caindo nessa não. Não, irmãos, a gente tem que acreditar em Jesus. Glória a Deus. O que ele falou? Nós somos falhos, mas aquele que habita em nós não é falho. É como certa feita um pastor disse: olha, se o que eu pregar para vocês aqui não for bíblico, fiquem em paz. Mas se o que eu pregar para vocês aqui for bíblico, vocês têm um problema sério. Então nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus e atentos aos mensageiros que pregam a palavra de Deus para nós, para observá-la nas suas minúcias, porque não existe nada na palavra de Deus que seja irrelevante. Às vezes a gente pensa, por exemplo, não, para que eu vou ler o livro de Cantares de Salomão? Livro estranho. Quem já leu o Cantares de Salomão? Um livro estranho, fala umas coisas estranhas, o negócio do noivo, a sua noiva, e a amiga do noivo. Eu não leio esse livro nada, não tem nada a ver com Jesus. Talvez seja por isso que você nunca entendeu o amor de Jesus por você. Poucos livros mostram tão precisamente o amor do noivo para com a noiva do que o livro de Cantares de Salomão. Mas eu nunca li o livro de Levítico, nem tenho interesse, é só negócio de morte, mata os bichinhos. Eu gosto de bicho, gente.
Não gosto, eu gosto de cachorro, de gato, de rato. Por isso que está criando uns ratos aqui na igreja. De vez em quando Flexível. O Flexível está com a família. Paulinho achou esses dias. Já foi? Fugiu, né? Não, já passou hoje. Ah, já passou hoje? Ah, daí já deve ser... Deve ser parente. Parente, porque Flexível já foi para outro mundo. Conversar com ele, vai ser. Então, às vezes, a gente tem essa incredulidade e a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso. Tomé está aqui. Jesus já havia dito que havia ressuscitado. Maria Madalena já havia dito. Todos os discípulos, todos os 10, já haviam visto Jesus ressuscitado. Mas Tomé permanece incrédulo. Ele mesmo queria ver. As pessoas falam disso. Eu não acredito muito na Bíblia, não. E você acredita em quê? Eu fico imaginando como é que uma pessoa acredita mais em filosofia do que na Bíblia. Não sei se vocês já estudaram que a maioria dos filósofos, pelo menos os mais famosos, não existe comprovação a respeito da vida deles. Você sabia disso? Platão, Aristóteles, esses filósofos assim que são os mais famosos. Muitas pessoas dizem que eles nem existiram. Foram pessoas que usaram o nome deles e escreveram determinadas coisas e depois juntaram isso. Nunca um livro e uma pessoa foi tão investigada quanto a Bíblia e Jesus. E é o livro e a pessoa mais comprovadamente real que já existiu nessa face da terra é a palavra de Deus e o Filho de Deus e a sua obra. E as pessoas ainda se levantam para dizer que não. Tem gente que prefere acreditar na teoria, um monte de teoria. Quando a gente tem a palavra de Deus diante dos nossos olhos e a gente não enxerga. Por isso, irmãos, eu gosto muito dessa... Me ajuda muito na minha vida ministerial. Eu tenho que lidar com isso, com a incredulidade de pessoas diante da palavra de Deus. E um pastor como eu, no passado, ele disse: eu nunca tentei convencer ninguém a acreditar em Deus. Até porque, para quem não acredita em Deus, nenhum argumento vai ser suficiente. E para quem acredita em Deus, nenhum argumento é necessário. Pessoa que de fato acredita em Deus e em Cristo, uma pessoa que foi de fato fisgado pelo Evangelho, você chama ele para a igreja uma vez, essa pessoa vem e fica a vida toda. Uma pessoa que não quer nada com Cristo, meu filho, você chama 300 vezes, ela vem uma vez, depois fica 100 vezes sem vir, vem outra, não quer nada com Cristo, não adianta. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus. Versículo 26, já estou caminhando para a nossa conclusão. Passados 8 dias, ou seja, passaram-se uma semana. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Eu quero que você fique imaginando como foi essa semana para Tomé. Porque só quem... Irmãos, aquele que tem dúvida em relação à palavra de Deus, em relação à vontade de Deus para a sua vida, é quem mais sofre. As pessoas que se afastam da igreja são quem mais sofrem. Vivem perdidas. Como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que não têm um referencial, vivem procurando coisa para ocupar o tempo. Eu já vi pessoas assim, elas estão daqui a pouco no celular, daqui a pouco estão varrendo alguma coisa, daqui a pouco estão mexendo em alguma coisa, e você diz: por que você está fazendo isso? Nem a pessoa sabe. Ela pega o celular daqui, bota aqui, daqui a pouco ela vem, bota aqui de novo, daqui a pouco bota aqui. Quer preencher o tempo. Tudo que aquela pessoa quer é que chegue de noite para dormir logo e acordar no outro dia. Aquela pessoa não sabe o que está fazendo no mundo.
assustador. A depressão é uma doença que traz como raiz isso. A vida da pessoa não tem significado para ela. Ela não sabe qual é o propósito da sua existência. Essa é a raiz de toda depressão. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Quem não tem fé, não tem nada. Ainda que tenha tudo. Passados 8 dias, imagine, enquanto que os discípulos ficaram uma semana cheios de alegria, porque viram Cristo ressuscitado e creram, Tomé ficou uma semana inteira. Será? Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? Será que o pastor Nizam é de Deus mesmo? Eu ouvi dizer que ele era o diabo em forma de gente. Ai. Socorro. De vez em quando eu até acredito. Socorro, meu pai. Será que ele é de Deus? E pode alguém ser de Deus com aqueles braços? Rapaz, sei não, viu? Com o passado que ele teve, parece que ele não é de Deus, não. Você já viu a cara dele quando ele fica sério? Teve uma pessoa que hoje de manhã veio pra mim e foi na igreja só uma vez. Hoje foi a segunda vez que essa pessoa foi na igreja e ela falou comigo de manhã. Eu sei que o senhor está diferente hoje de manhã. Mas eu vou orar por você. Eu digo amém, irmão. Muito obrigado pela sua oração. As pessoas não entendem o que significa a vida pastoral. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos. E Tomé com eles. Agora Tomé colou. Ah, é? Vou colar então. Você está dizendo que ele veio. Quando ele apareceu, eu vou estar colado, viu? Vocês estão querendo me enganar, né? Vocês estão querendo me enganar, ó? De olho. Pessoa que foi fazendo casinha. Estou de olho. Estou de olho em tudo. Como é que estava lá, investigando. Salva-me, Senhor. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja Convosco. Sabe o que eu acho precioso, irmãos? É que até nessas pessoas, Deus age e se alegra em dar aquilo que eles estão procurando, porque eles estão procurando a verdade. Ainda que de maneira errada, mas eles estão procurando a verdade pela motivação certa. Isso aconteceu, uma história muito parecida, há alguns anos atrás, né? Acho que no século passado, tinha um professor muito famoso, de uma faculdade muito famosa, a gente tem até ouvido falar dela por causa da vacina, Oxford. Uma faculdade lá na Inglaterra que tem centenas de anos, muito famosa. E ele era professor de literatura dessa faculdade, e ele era um ateu, defensor do ateísmo. E como Oxford também era muito conhecida pelo seu curso de teologia, e tinha muitos teólogos bem conceituados naquela faculdade, esse senhor começou a estudar a respeito do cristianismo para debater com seus amigos que eram da área de teologia. O que foi que aconteceu? Ele se converteu. O nome dele é C.S. Lewis. Ele não somente se converteu, como ele se tornou um pastor que tinha mais fé do que os amigos que ele tentou desconverter. Começou a escrever livros com pano de fundo cristão e se dedicar ao pastoreio. Ele tem um livro muito respeitado até hoje, chamado Cristianismo Puro e Simples. Ele tem frases que são muito conhecidas pelos irmãos por meio das mídias sociais. E essa história desse homem era um homem totalmente incrédulo, um ateu, defensor do ateísmo. E ele pesquisou seriamente acerca de Jesus e do seu evangelho, e ele se converteu. Porque quem procura, acha. Pessoas que verdadeiramente estão procurando a verdade, eles encontrarão a verdade. Maravilhoso. Versículo de número 26. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, de novo, as portas estavam... João, ele quer deixar isso claro, que Jesus entrou naquela casa de maneira
sobrenatural. Mas ele entrou de maneira sobrenatural com um corpo natural. Olha que coisa assustadora. Não é fantasma não, irmãos. É ressurreição e poder de Deus. Um Deus que pode se materializar a hora que quiser. Isso é assustador, né? O homem não compreende. Se você diz para uma pessoa que é um fantasma, até as pessoas aceitam. Que nós somos criados para acreditar mais na mentira do que na verdade. Então, se você fala que é um fantasma, as pessoas aceitam com mais facilidade. Não, Jesus se materializou naquele momento. Corpo, igual o nosso aqui, ó. Carne. Tem um outro momento que ele vai comer com os discípulos para mostrar que ele estava ali, que era o corpo mesmo. Não é que ele estivesse com fome, não. Mas para mostrar provas irrefutáveis da sua ressurreição. E João quer deixar aqui claro, como ele é 100% homem, 100% Deus, estava tudo fechado, ele apareceu no meio. Maravilhoso. Pôs-se no meio deles e ele disse o quê? Para esse discípulo que duvidava: ô incrédulo, paz seja com você. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Percebeu porque a gente tem o nome de crente? Porque a gente é o oposto do incrédulo. Amém? Deveria ser, né? Agora, quando você vê um monte de crente incrédulo, você diz: rapaz, esse negócio está errado aí. Ou é crente ou é incrédulo. Ou acredita ou não acredita. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Mas olha que coisa linda. Havia uma beleza aqui na dúvida de Tomé. Ela era sincera. Assim como a dúvida no início do Evangelho, no capítulo 1, de Natanael. Se lembram de Natanael? Que Filipe foi ter com ele e disse: ó, encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. E ele diz: pode sair alguma coisa boa da Galileia? Parece uma frase, né, ofensiva. Mas não, era uma frase sincera de uma pessoa que buscava sinceramente o Messias. E Jesus olha para Natanael e Jesus não repreende Natanael, mas diz o que a ele? Eis um israelita sincero. Aquela expressão que tem na maioria das traduções, onde não vejo dolo, seria melhor traduzida com a palavra sincero para o nosso português atual. Eu vejo um israelita sincero. E aqui é a mesma coisa. Olha a resposta, é a primeira vez, se você prestar atenção, é a primeira vez que um dos apóstolos chama Jesus de Deus. Você percebeu isso na expressão de Tomé? Até então chamavam Jesus de Senhor. Senhor meu. Aí Tomé diz: tu és Deus. É a primeira vez. Porque o fato de Tomé ter essa, como eu posso dizer, essa curiosidade santa de querer saber mais. Olha, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre preguiça e confiança. Tem gente que diz assim: não, eu confio. Sim, e por que você não vai estudar mais? Não, porque eu confio em tudo aquilo que foi dito ali. É? E se foi dito alguma coisa errada? O homem é falho. O apóstolo Paulo chegou numa cidade chamada Bereia. E o pessoal que estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar o Evangelho, estava todo mundo com as suas Bíblias abertas, que era o Antigo Testamento de antes, comparando o que Paulo estava pregando com o que estava nas Escrituras. Paulo achou ruim? Paulo se sentiu ofendido? Você não acredita em mim? Paulo disse que aquilo era bom, porque seria defesa para eles em relação se viesse um falso profeta. Então, irmãos, é necessário que como cristãos nós tenhamos, José falou sobre isso na terça-feira, desejo de conhecer mais de Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero conhecer mais o amor de Deus por mim.
Eu quero conhecer mais a sua palavra. Eu quero me dedicar mais aos seus ensinos. Por interesse, não por interesse. Muitas pessoas até querem estudar mais para lucrarem com isso, ou para colocarem outras pessoas debaixo do seu conhecimento. Não, mas quando você ama Cristo de verdade, você quer conhecê-lo mais e mais. Cuidado, porque muitas vezes a gente não tem estudado mais da palavra de Deus. Não é porque a gente confia no que tem sido dito para a gente, é porque a gente está com preguiça. Estudar a palavra de Deus dá trabalho. Olha, para cada hora que eu prego para vocês, eu tenho que estudar normalmente 10 horas. E eu quando eu falo estudar, não é só ler. Porque, irmãos, o problema não é conteúdo, o problema é assimilar aquele conteúdo. As minhas filhas que estão aqui, elas me veem muito em casa, no quarto, muitas vezes deitado por causa da coluna, outras vezes sentado, sem fazer. Para quem está me vendo, parece que eu não estou fazendo nada, mas minha cabeça está a 300 km por hora, refletindo em tudo aquilo que eu preciso ministrar, que eu já ministrei, que eu tenho estudado, que Deus tem colocado no meu coração. A gente precisa mais disso, irmãos. Reflexão. A palavra reflexão, irmãos, para os cristãos genuínos, ela é como se fosse um irmão gêmeo para a palavra arrependimento. Porque como você pode se arrepender sem refletir? A própria palavra arrependimento significa pensar de novo, que é uma reflexão. Como nós precisamos refletir a respeito das coisas que temos ouvido e visto. Por exemplo, vamos refletir sobre o nosso cristianismo. Durante essa semana, a gente tem sido cristão mesmo. O que precisa melhorar? O que precisa mudar? Não adianta a gente fingir que determinadas coisas não estão acontecendo. Se a gente não enfrentar determinadas coisas, enquanto elas estão pequenas, elas vão crescer e se tornarão inimigos maiores ainda. Por isso ele diz aqui, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus que orou por nós lá em João 17, agora profetizou sobre nós. Ele estava falando de tio Paulinho. Tio Paulinho verdadeiro. Porque tem o tio Paulinho aí, né, que endemoniado. E bota as crianças para fazer um monte de coisa errada. E tem o tio Paulinho sério, né? Exatamente, o tio Paulinho. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha, irmãos, eu sei que muitos, talvez aqui, tenham tido experiências espirituais, mas eu posso te dizer, com toda sinceridade e seriedade, que se sua fé está baseada nas suas experiências espirituais, ela é falsa. A fé verdadeira não está baseada em experiências espirituais, mas a fé verdadeira é uma fé que nos é colocada pelo próprio Espírito Santo, para o nosso eu interior, em relação à palavra de Deus. Aquele que crê por conta de sinais, nunca creu de verdade. Sempre vai pedir um outro sinal. Paulo diz para os coríntios, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para alguns, loucura para outros, mas para nós, poder de Deus. É isso que João está dizendo aqui. Aqui nós temos, para muitas pessoas, o Evangelho de João acabaria aqui. E o capítulo 21 teria sido escrito depois. A gente não se associa a esse tipo de pensamento, porque a gente acredita na inerrância das Escrituras. Se Deus preservou esse capítulo 21, é porque
Ele é muito importante para nós, como nós veremos, se Deus permitir, amanhã. Versículo 30 e 31 são os últimos versículos. Eu gostaria que os irmãos que vão preparar a ceia já se preparassem. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Você percebeu que João está dizendo aqui que os sinais que Jesus fez não são tão importantes quanto aquilo que Jesus falou. E quanto aquilo que Jesus viveu. Jesus, ele pregou, a gente viu uma série de sermões de Jesus aqui no Evangelho de João. E Jesus viveu de tal forma, obrigado, meninazinha. E ele viveu de tal forma que ele morreu em favor daqueles que ele ama. E se a gente acredita nisso, que Jesus nos ama a tal ponto de entregar a sua própria vida por amor a nós, como não acreditaremos que ele nos dará todas as coisas? É como em Mateus, capítulo de número 6, que Jesus diz: vocês estão tão preocupados com o que comer, com o que vestir. Olhem para os lírios do campo. Obrigado, meu irmão Paulo. Obrigado, Quinho. Nós muitas vezes estamos tão preocupados com o que comer, com o que vestir, e Jesus diz: você está vendo os pássaros? Você está vendo os lírios? Quem alimenta os pássaros? Quem veste os lírios do campo? Quem é? Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Creia. Olha, irmãos, eu desafio você. Eu também já tive essa incredulidade também em relação ao que eu vou falar a vocês. Eu desafio você a procurar um cristão verdadeiro que se arrependeu de acreditar em Jesus. Eu nunca vi. E você também nunca vai ver. Porque crer em Cristo é a melhor coisa do mundo. Ter a companhia de Deus. Ter Deus vivendo em nós pelo Espírito. É indescritivelmente maravilhoso. De maneira que é impossível você ver um cristão genuíno, arrependido de se tornar cristão. Você vai ver até pessoas que saem do nosso meio, porque não eram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Você vai ver até Demas, que saiu e que abandona Paulo porque ele amava o mundo. Mas aqueles que amam a Cristo, eles nunca vão se arrepender dessa escolha. Muito pelo contrário, eles se alegrarão a cada novo dia com essa escolha. E mesmo nos seus momentos de intensa tristeza, luta e provação, eles encontrarão em Cristo tudo aquilo que eles precisam para superar aquele momento. Porque se Deus é por nós, nem o inferno inteiro, irmãos, pode roubar a fé de um único cristão. Glória a Deus. Você percebeu porque o diabo tem tanto ódio de você, se você é um crente verdadeiro? Porque ele não pode te atingir. Vocês sabem do diálogo de Deus com o próprio Satanás em Jó. Também você protege Jó. Também você fica protegendo Paulinho. É verdade. Fica protegendo o Quinho agora. Botou ele para ficar do lado do pastor Ju. Aí, o Quinho já tinha uma vida, né, de busca a Deus, agora do lado do pastor Ju. Rapaz. Agora imagine essa equipe, pastor Ju, Quinho e Edeval, que chega lá, trabalha ali pertinho. E Marcelo chega de moto, também trabalha pertinho. Imagine, rapaz. Salva-me, Senhor. Rapaz, aquela Jana Angélica vai ficar de cabeça para baixo.
Socorro, Jesus. Eu acho que breve vai ter uma CCVE na Lapa. Ai, ai, ai. O próximo evangelismo vai ser lá. Se a gente não for morto ou preso, né? É verdade. Versículo 30. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Não estou negando os sinais de Jesus. Até porque se você está aqui hoje, você tem tanto a falar sobre Jesus. O irmão Adolfo mesmo disse outro dia, não foi? A gente foi no estúdio de José, que tinha um testemunho, e a gente conversou. Depois a gente conversa sobre esse testemunho. Quantos de nós temos testemunhos aqui? Quantos de nós passamos por momentos difíceis e sentimos a presença viva e real do nosso Salvador? Viva, real, do nosso Salvador ao nosso lado. Nos protegendo, nos guardando, nos guiando, nos impedindo de pecar e de tropeçar. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Tantas e tantas vezes, que talvez a gente nem tenha condição de lembrar de todas. As vezes que o Senhor nos deu livramento, e alguns que talvez a gente nem tenha visto. Eu vou falar isso para os irmãos, só para que os irmãos entendam. Alguns anos atrás, uma pessoa muito poderosa queria fazer mal a mim e a minha família. E Deus não permitiu. Essa pessoa fez mal a muitas outras pessoas, mas quando chegou que ia fazer mal a mim, a pessoa disse: eu vou prender esse menino de qualquer jeito. E essa pessoa tinha poder para fazer isso, mas ela não conseguiu. E até hoje ela não sabe explicar porque ela não conseguiu fazer isso. Eu sei. O irmão José, vocês conhecem aqui, já passou por ameaças de morte. Talvez hoje em dia ele está tão preocupado com essa nossa nova vida dele, né, como administrador. Mas quando ele chegou na igreja, hein, meu filho, o bichinho ficava com medo. Às vezes passava um carro diferente. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Deus nos livrou, irmão, de tantas coisas. Tantos de nós pensamos que a essa altura estaríamos mortos. Eu já pensei muitas vezes que eu não ia ver meus filhos crescerem. E hoje meus filhos estão maior que eu, quase. A gente já viu muitos sinais. A gente não precisa de mais. O que o Senhor tiver que fazer, Ele vai fazer. O que a gente precisa é crer nesse livro aqui. É se apropriar de cada uma dessas promessas. É viver debaixo dessas verdades. É defender essas verdades por amor a Cristo e com a nossa própria vida. Aleluia. Como está escrito em Filipenses, fomos levantados em defesa do Evangelho. Capítulo 31, nós vemos qual o propósito, o que moveu João a escrever esse livro que nos abençoou tanto nesses últimos dias e que vai nos abençoar cada vez mais e mais, que meditarmos nele com toda a palavra de Deus. Ele diz aqui no versículo 31, estes porém foram registrados, tudo que João registrou aqui ao longo desses 20 capítulos. Ainda tem o capítulo 21 para meditarmos. Foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Ele é o enviado de Deus. É por isso que nós ceiamos, porque Ele deixou para nós esse memorial da obra perfeita que Ele realizou a nosso favor, no nosso lugar. Ele sofreu por nós, Ele comprou para nós a vida eterna. Porque tudo que nós merecíamos era a morte eterna. É o Cristo. Ele é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Você entende que você pode sair daqui nessa noite sem temer a morte? Você entende isso? Se você tiver essa fé, talvez eu e você estejamos aqui como Tomé.
Mas mesmo para cristãos como Tomé, existe misericórdia da parte de Cristo. Feche os seus olhos por alguns segundos e pense. Eu vou fazer isso e aconselho vocês a fazer. Pense em tudo que está impedindo você de se entregar mais completamente ao chamado de Cristo. Pense nisso agora. Peça ao Senhor Jesus que te ajude a remover a pedra que impede que você saia para fora do túmulo. Que nessa noite nós tenhamos uma noite de ressurreição, de avivamento, aonde assim como Lázaro saiamos para fora e venhamos a viver uma vida em testemunho e testemunhando tudo aquilo que Cristo os delegou a testemunhar. É por isso que ceiamos, irmãos, não por um ritualismo morto, mas por uma fé viva que Cristo vive e reina. Nós ceiamos aqui na terra, sabendo que dentro em breve ceiaremos no céu, na presença do nosso Salvador. Teremos um novo corpo e viveremos uma nova vida onde não há pecado, onde a nossa felicidade de fato está guardada. Esse pão e esse pequeno suco, copo de suco está em nossas mãos. É esse memorial de que o caminho que antes estava fechado, agora está aberto. Compete-nos, pelo Espírito, completar a jornada que nos está proposta. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nos aproximamos de Ti, Senhor, com ousadia. Sabemos que em Cristo temos paz contigo, Senhor. E como Cristo disse que aqueles que acreditassem nele fariam obras ainda maiores do que a que ele fez, porque ele foi para o Pai. Ó Senhor Jesus, Tu que estás aqui conosco, que intercede a nosso favor, nos ajuda a cumprir em nós as Tuas muito maravilhosas promessas, Senhor. Remove toda a covardia, Senhor. Ó Deus, toda a amargura que tem nos impedido de enxergar claramente a Tua vontade e de nos entregar desimpedidamente, Senhor, ao Teu chamado. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a partir de hoje, a viver uma nova vida para Ti, Senhor, em Ti e por Ti. Abençoa, Senhor, a nossa pequena congregação. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos espalhados pelos 4 cantos do mundo, que juntamente conosco têm buscado viver o Teu santo Evangelho e propagá-lo aqui na terra, para que dentro em breve estejamos reunidos no céu. Livra-nos, ó Senhor, de toda a dúvida e nos faz crescer em fé, para que possamos cada vez mais produzir frutos que fomos predestinados a produzi-los para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado diante de todos